Olá, eu sou a professora Maria Andrade e agora estou no CCET Divulga. Olá, eu sou a professora Maria Andrade, faço parte do Departamento de Matemática, então sou pesquisadora e professora da área de Matemática, mais especificamente eu trabalho na área de Geometria Diferencial. O que significa geometria, né? Então, geo, terra, metria significa medir. Então, a geometria foi desenvolvida exatamente para poder medir inicialmente as terras, certo? Então, nesse contexto, depois, com o desenvolvimento da matemática, surgiu o cálculo diferencial. Então, aí a gente tem o quê? O termo que é diferencial, exatamente para nos auxiliar a encontrar propriedades geométricas. Imagina uma criança está começando a brincar, né? Uma criança brincando com bolinhas de sabão, tá? Sempre quando você tem essas bolinhas assopradas, elas vão se formar, tá? Depois de evoluir, elas formam uma esfera, uma bola como essa, uma lata, certo? Então, o que é que matematicamente uma lata dessa tem a ver com matemática, né? Então, quando você pega uma lata dessa, pessoal, a gente tem aqui matematicamente o que? Um cilindro, tá? Então, quando você vai no supermercado e você vê aqueles potes, né? Por exemplo, principalmente ligados à beleza, né? Então você vê uma superfície, né? Que são aqueles potinhos de creme ou de algum vinho, alguma coisa, né? Então vocês veem essas superfícies no supermercado. Aquilo ali é o que a gente chama de superfície de revolução. Você pega uma curva, matematicamente agora sendo mais formal, e você faz com que essa curva rode em torno de um eixo. Então ela é simétrica, certo? Outra aplicação da geometria também é, por exemplo, na arquitetura, certo? Então imagina você que a gente vai construir uma casa. Você olha uma casa, o que acontece? Você tem as paredes, né? Tá? Então, quando você olha uma parede, o que acontece? Aqui você tem geometria, tá? É o ambiente que a gente vive. Então, você tem o canto aqui, tá? Isso aqui é o canto, significa dizer o quê? Que eu tenho 3 eixos. Então, quando você está lá no ensino médio, né? Você tem o que a gente chama lá, que é o plano cartesiano x e y, né? Só que isso daqui significa dizer que você está no chão, você não tem altura. Para você construir a casa, você precisa ter o quê, gente? A altura, tá certo? Então, se você constrói uma casa, o ideal é que o quê? As paredes, elas se encontrem no ângulo de 90 graus. Então, vocês veem isso também no ensino médio. Alguns telhados, né? Alguns telhados têm um formato, né, pessoal? Bem geométricos, que são coisas desse tipo, né? Com superfícies desse tipo, tá? Então, isso daí também é o quê? Geometria por trás tem contas, né? Para o engenheiro construir, por exemplo, um prédio que ele tem o quê? Tem umas paredes curvadas, como se fosse um círculo, uma parte esférica, ali o engenheiro faz contas, certo? Então, para quê? Para que as coisas encaixadas, né? O problema é quando você faz o quê? Uma parede curvada desse jeito, como uma parte meio esférica, o problema é você encaixar o quê? Os móveis. E por isso tem também a questão de contas por trás de cada detalhe em uma construção civil. Nada desses formatos geométricos são aleatórios, tá? Então, antes foi feito, né, um estudo, tá? Um estudo de como pode ser feito, tá? Essa estrutura, na verdade, antes de executar o projeto, é feito o projeto. Então, através de cálculo, desde cálculo envolvendo questão de materiais, questões de saber se aquele material vai ser suficiente para sustentar a parede, por exemplo, né? Coisa mais simples, como a construção, por exemplo, de uma caixa d'água. Tá? Então, você vai colocar lá um volume de água numa caixa d'água, você tem que saber se a estrutura que você está colocando, ela vai ser forte o suficiente para aguentar aquele volume de água. No contexto de computação, por exemplo, tá? Aí o aluno pode perguntar, mas onde é que eu vejo matemática quando eu vou ao cinema? Certo? Será que tem geometria lá? Tem, gente. Imagina você que você vai no cinema, não agora que tá complicado, né? Mas em condições normais, quando você assiste um filme em casa, será que tem matemática? Será que tem geometria? Será que tem física? Sim. Imagina que você pega um líquido, né? Como esse, certo? Que eu vou derramar aqui só para ilustrar. Então aqui a gente tem o quê? Água com sabão. Então, assim, do ponto de vista real, é muito simples você fazer esse movimento de derramar água com sabão. Simples. Mas do ponto de vista, digamos, computacional, matemático, por trás de você simular um líquido, como esse, que é uma água com sabão, você tem o que a gente chama de várias equações que descrevem esse movimento, certo? Então, não é tão simples fazer o movimento no computador dessa simulação, que a gente chama de simulação de fluidos. Então, lembrei de outra aplicação também em biologia, certo? Então, de matemática com biologia. Imagina vocês que você pega uma pantera, uma zebra,
tá? O que acontece? Esses animais têm as manchinhas, certo? Então, primeira coisa, por que cada animal tem aquela mancha? Então, boa questão biológica. Agora eu quero simular aquelas manchas daqueles animais, tá? No computador. Como é que a gente faz isso, né? Então, por trás de fazer essa simulação no computador, é o que a gente tem as equações, tá certo? De fusão. Então, tem umas certas equações que elas descrevem, a depender de alguns parâmetros, aquelas manchinhas, né? Que você vê em alguns animais. Outro exemplo também, bactérias, né? Então, imagina vocês que você pega uma superfície, um prato, digamos, e aqui vocês colocam as bactérias, né? Depois de um certo tempo, essas bactérias começam a interagir entre si, né? A evolução dessas bactérias pode ocorrer coisas estranhas. Então, coisas estranhas que eu digo, elas vão interagir entre si e vão formar certas características, a depender de quem dessas bactérias. Tá? Então, matematicamente falando, né, a gente tem um processo, né, que é processo de reação e de fusão, certo? Que pode descrever isso, tá bom? E aqui eu coloquei no prato, no plano. Imagina vocês fazerem um processo desse com uma coisa curvada, como, por exemplo, a superfície que eu fiz para vocês, que é a esfera. Aí você precisa de quem? Geometria. Precisa de matemática, claro, né? Computação e precisa entender o contexto também, nesse caso, biologia, tá bom? Nesse sentido, pessoal, a gente trabalha também com projetos de extensão, certo? Cujo objetivo é fazer com que trazer a comunidade para dentro da UFES. De que forma é feito isso, né? Por exemplo, através de eventos científicos, a gente também promove. A gente também faz projetos ligados aqui de ensino. Para que isso, né? Para fortalecer, tirar dúvidas, por exemplo, dos alunos, por exemplo, monitorias de cálculo, tudo isso a gente também trabalha. Quem quiser informações sobre, por exemplo, esse tipo de contexto, né, que eu estou falando aqui, desde geometria, como também aplicações, como eu disse aqui, de geometria mais voltada para a computação, né, simulação de fluidos, vocês podem encontrar isso lá no meu site, tá? Então vocês têm um acesso lá no meu site que também vocês têm essas informações.